Olá! Hoje vou fazer uma peça nova aqui para o canal e para o ateliê, trabalhando com argamassa AC3 cinza. Olha como eu gosto de deixar a massa. Foram 8 copos, o meu copo medidor, peneirei e coloquei a água. Então é assim que eu gosto de deixar a massa. Então eu vou usar 3 potinhos. Cada potinho eu vou colocar 3 colheres de sopa de massa para fazer as cores. A primeira cor eu vou fazer no amarelo ocre. Vou pingar no total 60 gotas. Eu pingo uma quantidade de gotas, mostro para vocês. Depois eu tenho que pingar novamente, porque não fixou na massa cinza. Não é fácil, mas vou mostrar, vou acelerar um pouco o vídeo, mas eu vou mostrar como que vai ficar a cor. Quando ela engrossa um pouco, quando você coloca o corante, põe um pouquinho de água que volta ao normal. Vocês viram? Olha a cor que ela ficou, parece um verde. Só que daí eu coloquei mais corante, que foi no total 60 gotas, para ficar a cor amarelo ocre. Para eu fazer o verde na massa branca, eu pingo amarelo com preto. Como aí eu tô fazendo com a massa cinza, olha o amarelo ocre como que ele ficou. Então, ele puxou para um tom meio esverdeado, mas ele vai ficar amarelo. Toda hora vocês vão ver eu mexendo a massa, porque eu gosto, tá? Sempre estar mexendo a massa. Fui pegar o caderno para fazer as anotações. Bom, agora eu vou fazer a cor verde na massa cinza. Vou pingar no total 20 gotas de amarelo. Olha que interessante, na massa cinza ele já dá o verde, só que eu quero escurecer um pouquinho esse verde. Vou pingar 2 gotas do corante líquido preto. Vocês viram que ele escureceu um pouquinho, é desse jeito que eu quero fazer a peça. Na terceira cor, eu vou colocar o laranja. Vou pingar 30 gotas. E vocês vão ver com a massa cinza como ele vai ficar. Olha que interessante o laranja na massa cinza, a cor que ele fica. Só que eu quero escurecer um pouquinho, então eu vou pingar 3 gotas do corante líquido marrom. Então eu estou pingando 3 gotas do corante líquido marrom. Normalmente eu gosto de fazer a cor terracota na massa branca, usando laranja, marrom e preto. Só que nesse caso, como eu tô fazendo na massa cinza, olha a cor que ficou, parece terracota. Mas eu vou ter uma grande surpresa. E vocês vão ver. Pegando então as minhas tigelas. Eu comprei nessas lojas grandes que vendem coisas para casa, vende de tudo para casa, onde eu compro meus potes. Essa tigela é melamina, gostei muito, viu? E ela vai ficar uma tigela grande, é o que eu queria. O que eu fiz? Vocês viram que tem essa marca nas 2 tigelas e nessa eu cortei, eu tirei e depois eu passei a lixa d'água para tirar e não ficar a marca. Então, agora passando a vaselina líquida no molde e depois no contramolde.
Vou pegar o pedrisco para colocar no contramolde para fazer o peso. Vocês podem pegar qualquer outra coisa aí na casa de vocês, tá? É só para fazer o peso. Vou mexer bem a massa e depois eu vou entrar com as cores. Fui pegar a minha tampa, que eu gosto de colocar a colher para não sujar a toalha. Entrando com as cores, vou colocar em bolas e depois fazer o desenho com o meu palito. Vocês vão ver eu colocando as cores no molde, porque eu gosto de fazer efeitos diferentes na peça. Vou fazer com as 3 cores. Olha que interessante, eu colocando as cores e mudei um pouco para fazer uns efeitos diferentes. Fui pegar a tábua para pôr embaixo, para ficar mais fácil na hora que eu tiver que colocar em outro lugar e não danificar a peça, jogando tudo dentro do molde. Vou vibrar com martelinho de ponta de borracha para acertar a massa no molde e aproveitar também que as bolhas vão subindo. Mas vou colocar as cores para fazer uns efeitos na borda e dentro da tigela. Venho com meu palito para fazer os desenhos. Agora vibrando para as bolhas de ar subir e depois venho com meu palito para furar. Pegando o contramolde, tá pesadinho, e vou centralizar. Vocês viram que eu coloquei de um lado e depois eu fui afundando do outro lado. Por quê? Dependendo do contramolde, como nesse caso, o ar não tem como escapar. Então ficará mais fácil de evitar bolhas no fundo. Comecei a fazer dessa maneira em outros modelos. É claro, não é sempre que dá certo, mesmo você vibrando bastante, as bolhas aparecem. Então eu vou acertar com o martelinho, se aparecer as bolhas na borda eu furo com o palito, vou deixar de 3 ou 4 dias no molde. Voltarei para desenformar. Deixei 3 dias no molde, vou tirar a fita crepe e o pedrisco. Tentei puxar o contramolde e ele não saiu. Normalmente quando eu faço a bandeja, outras tigelas, sai. Mas esse molde, esse contramolde estava difícil. Então, não vou me arriscar, vou colocar água gelada para desgrudar no fundo. Eu vou puxando as laterais, mas eu acelerei o vídeo, eu vou fazendo devagar
puxando bem devagar, porque no molde ele já tinha desgrudado. Olha aí, ó, tá vendo? Deu certo. O problema é que esse contramolde, quando eu tirei a parte de baixo, ele ficou com uma marca. Então, toda vez nessa peça, eu vou ter que usar a água gelada. E como ele já desgrudou do molde, então não precisei passar o secador, porque ele já saiu. Então, a peça, ela tá bem molhada. Pronto, a peça, ela está bem molhada. Vou deixar secar bem na sombra e voltarei com o processo final, que é a impermeabilização. A peça, ela tá bem seca. Então, eu coloco um porta-copos, um plástico, ficar mais fácil para eu impermeabilizar. Vou com a minha resina acrílica base de água. Vou dar 3 demão. A cada demão, respeitando em 4 horas. Essa tigela, gente, eu tô fazendo para colocar frutas para decoração. Quem quiser para alimentos, tem que pesquisar, procurar impermeabilizante próprio para alimentos, ok? Essa não. Essa você pode pôr frutas como banana, melão, maçã, kiwi, bom, qualquer tipo de fruta que é uma fruteira, tá? Eu tô fazendo para vender como fruteira, mas os clientes, ele tem outras ideias, ok? Só que para alimentos é um impermeabilizante específico. Vou fazer um pouco, que vocês até já sabem, e volto com a peça pronta. Ela ficou pronta, mas antes de mostrar, vou colocar o anti-impacto, que são as rolhas, e vocês já viram aqui em outros vídeos. Vou colocar com cola instantânea. Pronto, agora sim, posso mostrar como ela ficou. Olha esses detalhes, esse desenho, até um aí parece um coração, não sei se vocês repararam. Olha o amarelo ocre, o verde e o terracota. Vou mostrar para vocês que eu tirei umas imagens de várias tonalidades da cor terracota. Olha esse tom, e eu coloquei vários tons. Só para vocês verem que terracota tem várias tonalidades, como todas as cores têm as tonalidades. Vocês viram que eu coloquei o laranja na massa cinza, já ficou puxando terracota. Esse é o laranja na massa branca, é o laranja mesmo. Então, na massa cinza, tem cores que você acha rapidinho, que nem o terracota. Agora, esse terracota, que é o terracota suave, que eu fiz na massa branca, que eu pinguei, claro, o laranja, marrom e preto para ficar nessa tonalidade cor terracota. Deixa eu mostrar para vocês, eu não sei se vai dar para ver aí no vídeo, mas apareceu assim, um detalhe entre o contramolde e o molde que eu não gostei, tá? Mas isso foi na massa cinza, porque eu fiz mais peças, né, da tigela e não apresentou. Então, só esse detalhe que eu não gostei. Eu vou mostrar para vocês um detalhe importante que vocês devem saber também, que me pegou de surpresa. Bom, eu tive que fazer 4 peças no marmorizado preto. Então, a borda interna, todas elas ficaram ok na massa branca. Só na massa cinza que ficou estranho e eu não gostei. Agora, isso me pegou de surpresa. Vocês viram que eu tirei a marca do contramolde. Só que eu não tirei do molde.
E o que aconteceu? Vocês lembram que tinha, né, uma marca e a primeira peça, ela ficou lisinha, a segunda peça ficou lisinha embaixo. Então, eu fui fazendo a terceira, a quarta, olha para vocês verem, tá lisinho. Fui buscar a outra peça, porque eu estou impermeabilizando. Essa foi a segunda peça. Ela tá ok também, e embaixo ela ficou lisinha. Essa é a terceira peça. Apresentou um pouquinho só, mas eu não percebi. Só um pouquinho, que afundou por causa do detalhe do molde. Agora, a quarta peça afundou totalmente. E eu fui reparar depois que eu desenformei. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma grande diferença aí. É que eu estou impermeabilizando e o fundo ainda não. Mas dá para perceber que a peça ela não ficou lisinha. Olha só como que ela ficou diferente o fundo. Então, tem que prestar muita atenção nos moldes e nos contramoldes. Esse do molde, por fazer peso, uma peça pesada, e aí ela começou a ter deformidade na peça. Criou essa deformidade no fundo. Então, é importante, eu já tirei do molde. Então, eu fiz a outra peça e ficou lisinha. Então, tem que prestar muito, mas muita atenção mesmo. Espero que vocês gostaram da novidade e das dicas. Comente aqui, vou gostar de saber. E aproveitando, compartilhe esse vídeo. Espero vocês num próximo vídeo.